Aplauda o nosso Deus e diga: Deus te abençoe, missionário. Graça e paz, queridos. Feliz por esta manhã, pelo presente que Deus me dá de vos conhecer, estar neste lugar, estar no meu país, na nossa pátria, é sempre um presente de Deus para a minha vida. Eu já estou servindo a Deus, já vai para 31 anos de Europa. Agora em setembro eu completo 31 anos fora do Brasil. Eu venho aqui uma vez por ano, a 2 vezes, para atender alguns congressos, missões, congressos missionários, e ministrar em algumas festividades, mas é uma alegria tão grande que dá quando eu chego aqui, porque eu sei que eu estou em casa, e quando você é bem recebido, melhor ainda. Fico feliz por conhecer o apóstolo aqui, conhecer esta família de Deus. E no primeiro momento, eu vou falar alguma coisa de missões, depois eu passo uma vírgula, separando e eu termino só pregando. Quem concorda, diga glória a Deus. Bem, irmãos, eu tenho a alegria de dizer que dia 3 de agosto de 2025, eu completei 47 anos pastoreando. É uma vida. Muitos não haviam nem nascido ainda. 47 anos pastoreando, dos quais fui pastor no Brasil 17 anos, e após 17 anos, o nosso ministério, a nossa convenção, irmãos, falou conosco e nos preparou para iniciar um trabalho na Europa. Então, eu fui para a Grécia. Se você vai à Grécia, você vai a Atenas. Indo a Atenas, você pode ir ao Paternon, à Acrópolis, em cima do Areópago, que Paulo fala, à sua direita você vê grifada. Foi por grifada que nós iniciamos servindo ao Senhor. A primeira igreja que eu fui dirigir, nós iniciamos do zero. Era só a família e mais ninguém. E ficamos algum tempo ali e preparamos um pastor local. Depois eu fui para a Holanda, fui ser pastor na Holanda, fui pastor na França, fui pastor na Bélgica, fui pastor na Alemanha, pastor no Luxemburgo, e hoje eu já estou completando 16 anos de Lisboa. Por que Lisboa? Porque você, para estar na Europa, você precisa de um documento, no mínimo, uma autorização de residência, né? É lógico que eu queria a cidadania. E para mim ter um vínculo com o país, você tem que recolher impostos para que você se justifique dentro do país. E eu me identifiquei com Portugal. Então, por isso que acabei ficando em Portugal. Hoje eu tenho a cidadania europeia, que é a portuguesa, que me abre portas quase no mundo inteiro. Eu tenho quase 100 países que eu vou, que eu não preciso de visto de nada. Inclusive os mais difíceis, como Estados Unidos, como China, Canadá e outros lugares, a gente vai sem visto, só com o passaporte português. Eu uso o meu brasileiro para sair do Brasil, uso o europeu para entrar no país, saio com o europeu e entro no Brasil com o do Brasil. Então, irmãos, não dá para mim falar tanto assim de missões, porque o tempo não daria. Eu percorro mais de 30 países, que vou e volto a todo momento, a toda hora. Vou ministrar, implantar igrejas, preparar obreiros. Mas vou falar do Luxemburgo. Vou falar só de um país, para a gente poder depois ter tempo para pregar. Luxemburgo, até o pastor me disse que tem uma família lá em Luxemburgo. Luxemburgo, no francês. Luxemburgo é um país pequeno. Está entre a França, a Bélgica e a Alemanha. Você, a 25 quilômetros aproximadamente, você entra na Bélgica. Você sai para a sua direita, 20 quilômetros você já está na França. A uns 30, 35 você já está na Alemanha. Então veja bem, é um país pequeno,
mas a maior renda per capita da Europa, o país mais rico da Europa. Salário mínimo lá chega a 3.000 euros. E 3.000 euros equivale a 20 mil reais. E esse é o salário mínimo. Detalhe, o povo não ganha um só salário. Você vai entender por que eu estou falando de salário agora. O povo não ganha um só salário lá, pastor. O que menos ganha, ganha 2 salários. 3 salários. 4, 5. A pessoa ganha 5 salários mínimos. Mas 5 salários mínimos equivale a 100 mil reais. A cada 4 famílias no país, uma é milionária. É normal você parar no semáforo, no farol, e de repente tem uma jovem do teu lado acelerando uma Lamborghini do ano. Pra você ter uma ideia. E foi para esse país que Deus nos mandou. Eu recebi um desafio da igreja brasileira. Queremos uma igreja no Luxemburgo. Ninguém tem coragem de ir. Primeiro, o idioma. Eles falam luxemburguês, que eles pegaram a metade do francês com a metade do Deutsch, que é o alemão, fundiram o idioma e tiraram o idioma luxemburguês para eles. Só eles falam luxemburguês, mas ninguém no mundo. A não ser que alguém de lá que sai para um outro país. Eles falam o francês, eles falam o Deutsch, que é o alemão, falam o luxemburguês, falam o flamand, que é o belga, e outros de gorjeta ainda falam espanhol e falam inglês ainda. Detalhe, pastor, eles falam fluentemente todos os idiomas. É normal você estar conversando com alguém e ele inicia falando com você. Ele inicia no luxemburguês. De repente, na mesma conversa, ele vai para o Deutsch, que é o alemão. Entra no flamand, que é o belga. E termina no francês. Então, você imagina a cabeça do missionário, do brasileiro. E quando eu fui para lá, pastor, eu estudei grego, então eu falo grego, e o português de Portugal, o grego, um pouco do hebraico também. E, então, mas eu não percebia nada de francês. E quando eu cheguei lá, eu disse, e agora? Vou ter que estudar um idioma para poder falar com eles. Então, qual era o idioma o melhor, o mais recorrente? Era o francês, que é o mais falado em toda a Europa. Aí eu fui, pastor, essa foi a primeira experiência de missões no Luxemburgo. Cheguei numa escola, pagava-se 550 euros para 2 horas de aula por semana. 550 euros, gente, dá quase 4 mil reais. E quando eu cheguei, tinha um banner assim, olha, escrito no francês, e eu percebi alguma coisa, e estava assim, lecionamos, aí todos os idiomas lecionava. Aí estava assim, no final assim, lecionamos português. Ah, glória a Deus. Eles falam português. E eu me lembro que eu cheguei e falei com a senhora e disse a ela, bom dia. Ou melhor, boa tarde, já era na parte da tarde, era boa tarde. É que lá, bonjour, você pode usar para o dia inteiro. Não necessariamente. Na verdade, boa tarde no francês é bon après-midi. Isso é o francês. Só que o bonjour serve para de manhã até a noite. Até o bonsoir. E eu cheguei e disse para ela, boa tarde. Ela não respondeu nada. Eu pensei, ela não entendeu o que eu falei. Aí eu disse, mas boa tarde, senhora. E ela virou para mim e disse para mim, s'il vous plaît, monsieur, parlez français. Por favor, meu senhor, fale conosco em francês. Eu disse, não parlez francês, parlez português. Ela disse, se vira. Gestos. Então, essa é a primeira experiência. Mas Deus nos deu a alegria de poder estudar. E hoje tem uma igreja lá dando glória ao nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí, o outro desafio, morar. Um aluguel de uma casa lá é 2.500 euros, gente. Para morar sozinho, estou dizendo. Mas 2.500 euros, gente, faz as contas aí. Dá aí uns 16 a 17 mil reais.
Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E eu fui iniciar a igreja, apóstolo, eu aluguei a sala de um hotel para iniciar a igreja, porque já tinha lá uns 20 crentes que já tinham lá perdidos de outras denominações, que não tinham igrejas. Então, eu marquei com eles um culto em um hotel na Alemanha, irmãos, e eu marquei um culto no hotel e fui. Quando eu cheguei, ninguém sabia que era o pastor. Eu mandei um aviso, olha, através de alguém que estava comunicando comigo, eu disse, olha, avise que vai um pastor de Portugal iniciar uma igreja. E aí nós fomos para a Alemanha, que é a fronteira, que é o lugar mais barato, aluguei a sala de um hotel. Mas quando eu cheguei lá, eu e mais 2 pastores, e a esposa de um pastor, ninguém sabia quem ia ser o pastor. Eu cheguei, irmãos, e o saguão do hotel, de repente veio uma senhora na minha direção chorando. E ela diz, no português do Brasil, ela diz ao marido, chorando, e disse a ele assim, olha, e virou para mim e disse, este será o nosso pastor. Há 5 anos Deus mostrou ele chegando nesta terra. Eu tomei um susto, que eu falei, meu Deus, ninguém sabe quem ia ser o pastor. Eu não falei quem ia ser o pastor. Essa mesma irmã, casada com um luxemburguês, ela me abriu as portas da casa dela, como diz aqui o apóstolo aqui. A mudança do missionário é 2 malas, gente. É um chão, um colchão, um travesseiro, um bom cobertor, de acordo com o lugar. Luxemburgo chega a se fazer 25 graus abaixo do zero. Há períodos que só tem 2 meses de verão. Vocês terem uma ideia. E vocês imaginem, lá quando dá 1 grau positivo, você sai na rua dizendo, glória a Deus, chegou o verão. 1 grau positivo. Aqui 1 grau positivo é perigoso se você não vem o tempo. É assim ou não é? É perigoso. Então, só para vocês terem uma ideia, muita neve. Esta irmã abriu as portas e ficamos na casa dela, na sala dela, um colchão de casal, e eu e a esposa. Ficamos 2 anos ali, dormindo naquele chão abençoado. Não dá para pagar renda. Apóstolo, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta, todo amargo é doce. E a Igreja do Brasil passa por esta fase, fases de mel, grandes templos, bons grupos de louvores, cantores, pregadores, a ponto que a pessoa mora na cidade, na esquina do templo, e consegue perder o culto. Consegue não vir à casa de Deus. Mas lá eu tenho gente que mora a 100 quilômetros, não perde um culto. Ainda vem para a escola bíblica dominical. O Brasil criou uma escola bíblica dormindo em casa. É mais confortável, né? Essa pessoa vem de trem, que é comboio, para o culto, para a escola bíblica, fica na cidade até o culto à tarde, para depois voltar. Mas só para vocês entender. Foi nesse lugar que eu fiquei 2 anos, pastor. Implantamos a igreja, preparamos um obreiro, e lá está a igreja dando glória ao nome de Jesus Cristo. Agora escute aqui, só um testemunho aqui para eu poder entrar na palavra. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz acontecer no reino de Deus, o reino de Deus faz acontecer na sua vida. Deus fica de olho naquilo que você faz. Você faz acontecer, ou seja, você abre o coração para Deus, e você então faz algo para o Senhor. Ele abre os céus e faz pela sua vida. A minha esposa, enquanto estávamos no Brasil, nunca precisou trabalhar. Mas lá é normal o pastor ir trabalhar, a esposa do pastor, os filhos do pastor, é normal ir trabalhar. E a minha esposa, ela foi ser, lá na Europa, você não trabalha para um único patrão, trabalha para 2, 3, 4, até 5 patrões você tem. Você vende horas no seu dia, 2 horas para um patrão, 3 para um outro, 1 para um,
5 para alguém, chama-se part-time, parte de um tempo que eu vendo. Há alguns contratos chamados full-time, que quer dizer a tempo inteiro. Esse é mais difícil. E a minha esposa, part-time. No primeiro, ela foi ser gerente das lojas Zara. Quem conhece loja Zara aqui? Olha, o povo aqui é chique. O Zara é grife, gente. Eu pensei que estava com a da Zara aqui. É que não é normal. É que a Zara é meio pesadinha, que é muito para frio. Ela foi ser gerente das lojas Zara. E à tarde ela foi fazer um outro part-time. Ela foi fazer menagem. Menagem no francês tem a ver com limpezas, cuidado. Ela foi cuidar de uma senhora. No primeiro salário dela, eu fui feliz da vida, apóstolo. A porta do Fórum Dolce Vita, e fórum lá é shopping. Fórum do Brasil é casa de leis, lá é shopping. Eu fui à porta do fórum feliz da vida. Eu disse a ela vinha vindo toda feliz. Eu disse a ela, irmã Sueli, primeiro salário da sua vida. Você nunca precisou trabalhar. Vamos ao supermercado. Vais fazer a primeira compra da sua vida com seu dinheiro. E ela meio que sorriu e me disse, não vamos não. Eu disse, você falou não para mim? Falei. Eu disse, você perdeu a noção, mulher? Nós tínhamos 37 anos de casamento, hoje eu estou indo 48 anos casado já. Tinha 37 anos, eu disse assim, você nunca me disse não para mim? Está me dizendo não para mim? Ela disse sim. Eu falei, você perdeu a noção? Não. Ela disse, não perdi a noção. Eu falei, o cargo de gerente, ela foi ser gerente das lojas Zara, subiu para a cabeça? Também não. Bem, eu não entendi nada. Quem já viu um marido aborrecido aqui? Quem já viu um marido triste aborrecido? Alguns. Ih, ficou ruim aí, irmão. Irmão, eu feio para você aí, ó. Eu cheguei chateado. Meu Deus do céu. Eu, quando fico chateado, eu me calo. Eu evito de falar que é para não machucar. À noite era o culto. Terminou o culto. O meu tesoureiro, um português, me chama à tesouraria e me diz para mim assim, na expressão do português de Portugal, epá, pastor, entrou uma grande oferta, pá. E é um cheque salário. E é para a sua mulher. Eu falei, o quê? Ela deu o salário todo, deu. Ela pegou o cheque, salário dela, que ela endossou atrás, para depositar na conta da igreja. Aí, irmãos, final de culto, eu não sei se aqui tem isso, pastor, lá, a Europa é normal ter um convívio no final do culto. A gente vai, como se fosse uma cantina aqui, só que lá não é nada pago. Lá cada um traz de casa e tem um convívio assim, bastante extenso até. Porque como o povo não tem família lá, os brasileiros, e a família é quem está lá. Então esse convívio. E aí está no convívio, aí ela entendeu. Ele saiu da tesouraria, o tesoureiro já falou para ele que eu doei o cheque salário. Aí ela veio toda feliz, falou para mim assim, você viu porque eu falei que eu não ia para o supermercado? Eu fiz um voto com Deus. E eu não podia te contar meu voto. Eu disse, mas que voto é esse? Ela disse que este salário sempre será 100% para a casa de Deus, para ajudar nos aluguéis. Eu falei, meu Deus do céu, sempre? E eu falei, mas se o contrato durar 5 anos? Ela disse, é 5 anos para a igreja. Eu fiquei inconformado, disse, mas se durar 10 anos? 10 anos para a igreja. Então você não vai me ajudar. Não, porque eu estava contando com o salário dela para me ajudar. Nós somos voluntários, irmão. Aí eu falei, meu Deus, olha, eu não ia concordar com isso, mas você já fez seu voto. Ela falou, de um lado era confortável, eu sabia que todo dia do pagamento dela, lá estava o cheque dela. Era confortável para mim. Os aluguéis lá são muito caros. Mas, irmão, Deus não fica devendo nada. Olha o que aconteceu. Deus mexeu, lá um imigrante precisa de 40 anos para se aposentar. Deus mexeu na história do país e mudou a história. Houve uma flexibilidade
E ela foi aposentada com 4 anos e 8 meses. Quem não ficou com ciúmes, aplauda o Senhor. Só quem não ficou. Ela foi aposentada. Agora ficou confortável, aposentada no euro. Mas não ficou só nisto. A patroa da parte da tarde me chama e diz para mim assim, ó, nós envelhecemos, estamos muito doentes e vamos morrer. Então arrume 2 cidadãos europeus e vamos ao cartório de notas, ao tabelião, e vou fazer um testamento pós-morte, que todos os nossos bens será da senhora sua mulher. Que Deus não perde para você nunca. Aleluia. Olha, tudo que você faz tem retorno. Nem o glória a Deus que você dá, ele fica devendo. Você manda a glória sobe, mas desce uma glória. E quando desce, a bênção bate na tua porta, na tua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Então ela fez um testamento, apóstolo, de todos os bens a favor. Bem, irmãos, o testamento tem tudo, gente. Tem casas, carros, empresa, dinheiro em banco, tem tudo. Já morreu quase toda a família, mas a velhinha Dona Graça está viva ainda, gente. Me ajuda aí. A Dona Graça está viva. A mulher já vai estar com 97 anos e está viva. Já morreu o marido, já morreu os filhos, morreu tudo. Em vez em quando Dona Graça fica ruim, eu falo para ela, seu lindo, Dona Graça está mal, né? Ela fala, fica quieto, eu estou orando para Jesus curar a mulher. Filha, deixa a mulher embora. O testamento está assinado. É lógico que eu estou brincando com ela. Mas, irmãos, a velhinha está firme. Mas eu só contei isso para você entender que Deus fica de olho naquilo que você faz. O que você faz volta para a sua vida. É como se Deus dissesse, Sueli, eu não vou perder para você. Você não sabe quanto tempo você vai trabalhar, mas eu já determinei 4 anos e 8 meses. Depois eu te aposento, e depois de aposentar, eu dou uma herança para o resto da vida. Deus cuida da minha e da sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou te surpreender. Então, tudo que você faz acontecer no reino de Deus. Posso falar uma coisa aqui, é real. Fazer missões não é brincadeira, gente. Falar é fácil. Difícil é fazer. Não é fácil. Eu saí do Brasil confortável. Eu tinha uma vida muito confortável aqui. Muito mesmo. Eu era pastor de uma grande igreja com mais de 1000 membros. No meu aniversário eu ganhava carro. Morava numa bique de uma casa, 3, 4 carros na garagem, um grande salário. Quando Deus falou comigo e me enviou para missões. E de repente eu chego em missões com 5 malas de porão. Toda a minha mudança está naquelas malas. Mas Deus me ensinou algo. O Senhor falou quando chegar em casa, que aí você dá todo aquele valor. Eu lembro da casa que eu tive aqui em São Paulo, em Guarulhos, uma casa que era cobiçada, era uma das casas mais lindas da rua, irmãos, e de repente, eu chego em missões, vou dormir de favor na casa dos outros, no chão, mas a alegria de estar fazendo algo para Deus, e isto não tem preço, gente. Hoje os meus ouvidos estão acostumados a um monte de idioma, e a minha vida assim, uma hora eu estou na Grécia, outra hora eu estou em Londres, outra hora estou na Albânia, outra hora estou na Suíça, outra hora estou na Alemanha, estou na Bélgica, no Luxemburgo, estou na Itália, sabe, a minha vida assim, tem hora que eu fico assim, meu Deus, um dia desse me levaram a uma comunidade aqui em São Paulo, irmão, fui escotado para ir lá, porque o local é tenebroso, e as ruas de terra, e tinha chovido, e aqueles buracos, e de repente o cara queria levantar até as rodas assim, eu dizia, meu Deus do céu, o que o senhor está fazendo comigo? Tem hora que eu estou na Alemanha, numa freeway, você pode andar 300 km por hora, não tem um buraco nem para remédio,
Mas nossa vida é assim, altos e baixos. Mas uma coisa eu entendi com Deus: não importa se você está no vale lá embaixo ou se está em cima do monte, o importante é que Deus está na sua vida. E Ele na sua vida, Ele cuida de você. Ele te toma pela mão e te diz: vem comigo, não temas, comigo você salta uma muralha. Então, irmãos, hoje esta é a nossa vida. Esse banco de materiais que estão vendo ali, eu não faço por mim, eu faço por missões. Eu estava dizendo ao apóstolo aqui, antes de começar, só para você ter uma ideia, eu vou só falar isso aqui e vou entrar na palavra, mas só para você ter um vislumbre de missões. Se você chegar em Portugal, hoje é dia 22, mas se você chegar depois do dia 15, dia 16, por exemplo, 16 de fevereiro, de março, você chegou em Portugal. Aí você foi alugar um espaço para morar, uma casa. Lá quando se fala casa e apartamento, isso aqui é engraçado. Casa lá é apartamento, porque casa mesmo tem um outro significado. Depois eu digo. Mas casa é apartamento. Você alugou lá uma casa para morar, ou você alugou uma quinta, uma vivenda, ou então espaço para realizar cultos, no nosso caso, irmãos. Dia 16. O seu aluguel a seguir seria 16 de abril, não é isso? Lá não. Lá vai ser 1º de maio. Por quê? Do dia 16, isso foi Portugal. Do dia 16 a 30 ou 31 do mês, diz os portugueses que é de borla. Borla quer dizer gratuito, não se paga. Dia 1º do mês é dia nacional de vencimento de rendas, de aluguel. Quem paga aluguel no país, paga no único dia 1º, dia nacional de vencimento de renda dos aluguéis. Você pode pagar até o 8º dia, sem sofrer multa e nem uma chateação pelo seu senhorio, o dono do prédio, da casa. Não pagou no 8º dia, 9º dia, você vai a tribunal, pequenas causas. Não pagou no tribunal, despejo. Só que lá não é Brasil. Que você recebe uma carta de despejo, ainda fica lá um tempo, alguns ficam até muito tempo ainda. Lá não, você recebeu a carta, tem que desocupar imediatamente. Ah, mas eu não vou sair, fique tranquilo. Eles alugam a casa para você, mas a chave principal fica com o dono. O dono entra na sua casa a hora que ele quiser. Você vê que é cultura, né, irmão? Imagine, apóstolo, aluga a casa, tem todas as suas coisinhas lá dentro, sua vida lá dentro, e você sai para o trabalho, o dono da casa, você paga o aluguel, entra dentro da sua casa. A hora que ele quer. Isso é lei. Isso faz parte dos costumes, da cultura, das leis. É permitido. Então não pagou o aluguel, é possível que quando você chegue, sua mudança está na calçada já. E aí? Para você ver que lei lá funciona, lá não é Brasil. Lá não tem jeitinho brasileiro. Eu me lembro um dia desse, eu fui atender uma agenda, irmão, e eu cheguei numa rotatória muito, muito complicada, que ela tinha várias entradas, e a polícia lá é muito exigente, e eu, cada pressa, em vez de eu entrar no segundo elo, eu entrei no primeiro. E vinha a GNR, que é a Polícia Federal, de longe. Eu falei, meu Deus, a polícia me viu. Lá na frente me pararam. Eles não tem pressa para parar você, não. Você passa e vai embora. Tem hora que você já andou 5 quilômetros, aí que ele vai parar você. Ele não tem pressa. Parou e falou para mim assim, o senhor viu o que o senhor fez? Eu falei, sim. O senhor não fez a rotatória completa. Sim, senhor. Eu disse, eu sou pastor, estou atrasado, vou ministrar. Já são 19h50, eu tenho 10 minutos no máximo para chegar à próxima cidade. Ele diz, aí, senhor, me perdoe. Ele diz, só quem perdoa é Deus ou o Padre. Tipo, vai ser multado. Mas não fui multado, pastor, porque Deus foi tão bom comigo que quase ninguém faz aquela infração que eu fiz. E 4 federais
com farolete aqui, que já estava escuro, já lá escurecendo, no inverno, 4 horas da tarde já está escuro. Irmão, e ele ficou ali, aquele fio, vento batendo 10 graus, e ele não achou a lei. Deus não deixou ele achar a lei. 4 procurando não achar a lei. Ela não pode multar se não tiver o nome da lei. Aí ele, bem bravo, disse: pode ir embora. Eu disse: glória a Deus, que lei lá funciona. Então, irmãos, por que eu faço isso, pastor, com esses materiais? Porque, olha, somente Portugal fechou 1.008 templos em um único ano. Porque não consegue pagar a renda, pastor. Mas eu dou glória a Deus que há 16 anos vou completar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós nunca trazemos uma renda para a glória de Deus. Mas não fico de braços cruzados. Regularmente eu venho ao Brasil, 1 vez por ano, 2 vezes. Eu venho, aonde venho eu vou pregar, levo material, peço para que a igreja me ajude a adquirir uma Bíblia nova, ou comprando para presentear alguém, um bom livro. Eu tenho livros escritos, que eu vou falar depois também, tenho vários livros com meus. Aí, então, irmãos, eu peço isso, e com essa venda, e com as ofertas que me dão, eu reúno tudo, compro o euro e levo o euro. E quando chego lá, geralmente eu levo 2, 3 aluguéis. Aí você administra com que se entra no país, e com isso as portas estão abertas, e Jesus salvando os portugueses. Amém? Então, é só um. Vamos à palavra, porque à noite tem mais, né? Mas deu para pegar um pouquinho da visão missionária aí? Deu para entender? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3, que você tanto conhece. E como conhece esta palavra? Eclesiastes capítulo 3. Eu só vou deixar o primeiro versículo, que eu vou para o livro de Salmos depois. Eclesiastes capítulo 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salmos 40. Veja, são 2 textos muito conhecidos. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Dá para dar glória a Deus aí? 2 textos muito conhecidos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então não desespera o teu coração. Tudo está no controle de Deus. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada. Nada. Então guarde esta palavra. E o Salmos 40 que eu li: esperei com paciência no Senhor. Eu vou falar sobre essa espera. O seu tempo na sala de espera. Esperar não é fácil. Ninguém quer esperar. Diz o português de Portugal que esperar é maçante, enervante, me enerva, me traz ansiedade. Então, não é fácil esperar. Mas esperar no Senhor nosso Deus é a melhor coisa que você faz, é esperar no Senhor nosso Deus. Agora, irmãos, a Bíblia apresenta muitas salas de espera. Durante a sua caminhada da vida, tem muitas salas de espera. E há sala em todas as áreas da vida. Você tem salas de espera. Agora, por quê? Antes que eu continue aqui da sala de espera, por que nós ficamos tão angustiados?
Por que nós temos tanta urgência? Somos imediatistas, queremos que tudo aconteça agora. Ninguém quer esperar, pastor. Se eu falar assim, tem uma bênção chegando para você. Olha, vai ser no ano de 2030. Ah, mas eu queria agora. Por que nós somos assim? Porque nós somos regidos pelo tempo. E quando a Bíblia fala de tempo, tem duas situações para tempo. Tem o tempo do homem, ponto, vírgula, e tem o tempo de Deus, que não é a mesma coisa. O tempo do homem é uma palavra pequenina chamada cronos, que vem do grego original, que vem de cronologia. Ou seja, no tempo do homem, você dá formas ao tempo, discerne o tempo, interpreta o tempo, faz conta do tempo, contabiliza segundos, minutos, dias, hora, semanas, meses, anos, século, e tem hora que entra em parafuso, que o tempo está indo embora, e a sensação que não vai acontecer nada, mas eu vim aqui dizer que vai acontecer o que Deus tem te prometido. Quem tem promessa de Deus aqui? Vai acontecer. Agora, quando a Bíblia fala tempo de Deus, não tem nada a ver com o cronos, tem a ver com o kairos. O que significa kairos? Significa que não conta tempo. Não tem passado e também não tem futuro. O nosso Deus é o Senhor da eternidade. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por isso o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, complete aí, mas a alegria vem pela manhã, vem ao amanhecer. Preste bem atenção no tempo desse verbo, gente. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, é tempo presente. Ora, se o choro pode durar uma noite, e noite conta tempo, demanda tempo, teria que conjugar o verbo no seu tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, porque é futuro. Mas como foi Deus que falou, e quando ele não conta passado nem futuro, ele está dizendo: o que eu te prometi está presente aqui agora. E se eu fosse você, eu glorificava ao Senhor. Então, qual é a nossa dificuldade? Nós pegamos o cronos, tempo de homem, e queremos encaixar no kairos, tempo de Deus. Não vai dar certo. O tempo de Deus é uma coisa. Então, no tempo do homem você dá forma, você discerne, você faz conta, você consegue perceber. Já fazem 5 anos. Olha, mas já faz 1 ano que Deus falou comigo. Olha, será que foi Deus que falou mesmo? Chegou a hora que até que bate uma dúvida. Mas eu vim aqui dizer que Deus está dizendo para você que hoje: ergue a tua cabeça, declare a tua vitória, porque não vai cair por terra a promessa que Deus fez na sua vida. Aplauda Ele, por favor. Ai, que coisa linda. Aplaudir o Rei, ao nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Então, seu tempo na sala de espera não é fácil. A vida no normal apresenta salas. Eu, por exemplo, hoje a minha vida é dentro de um avião, é uma sala de espera, é uma conexão, ou um tempo de espera para um traslado. Se você vai a um belo de um restaurante, já tem uma sala de espera, não é verdade? Isso é muito bom, você chega lá com a sua família inteira, alguém já anota e aguarda aí para poder preparar as cadeiras. É assim ou não é? Você pode ter uma sala de espera em um hospital, para uma consulta, para um exame, qualquer coisa. E isso vai dando ansiedade. Mas a vida espiritual também apresenta a sala de espera. Homens e mulheres de Deus passaram por esta sala. Um dos exemplos, Abraão, é chamado por Deus. Deus fala com ele: sai da tua terra, sai do meio do teu povo, da tua parentela. Para onde, Senhor? Vem comigo.
Não viaja, não saber para onde que é. E Deus faz promessa para ele. E o Abraão e a sua mulher estão tão felizes. Deus fez promessa. Oh, vai ter o nosso filho. Mas o tempo vai passando. Deus faz a promessa. Era possível. Mas o tempo passa e nada está acontecendo. E de repente o Abraão começa a meio que ficar assustado. Mas não está dando certo aqui. Vamos dar uma ajudinha para Deus. Mas deixa eu lembrar você que Deus não precisa de ajuda. Ele só precisa que você creia nele. Vai em paz. A tua fé te salvou. É a nossa fé que abre porta e abre caminho. O Abraão tem até um bebê de proveta ali para ajudar. Mas Deus não precisa disso. Então veja bem. De repente os anos se passam. Agora por quê? Uma grande pergunta. Por que Deus está conosco? O tempo da sala é um tempo do trabalhar de Deus na nossa vida. É nesta sala que Ele trabalha o seu caráter, trabalha a sua fé, trabalha a sua saúde, trabalha a tua esperança. Ele vai fortalecendo. Então Abraão está aguardando todos aqueles anos. Para Abraão, ele só dizia assim, olha, mas Deus falou e não aconteceu. Mas Deus estava trabalhando ele, preparando ele para que ele não se desanimasse. Então receba esta palavra hoje. A tua caminhada de fé tem um trabalhar de Deus. Deus está trabalhando aí para salvar a sua família, para prosperar você, para abrir porta, para você ser um missionário e ganhar almas para o reino de Deus. Então veja bem, de repente os anos se passam e agora eles já entraram em parafuso, o casal. Mas que eu vejo a Sara aí, dizer para ele assim, meu Senhor, não dá mais. O costume das mulheres da minha vida cessou. Já não consigo ser mãe mais. A idade já chegou. E quando ela está colocando um ponto final ali, já não dá mais. Aí Deus chega com a resposta. Deixa eu falar para você, nunca coloque um ponto final, coloque uma vírgula, diga ainda não, mas eu estou aguardando e vai acontecer em nome de Jesus, para a glória dele e para a alegria do meu coração. Tire o ponto final e coloque uma vírgula. Não te desanime, te entregue nas mãos do Senhor. E quando ela diz que nada mais dava, aí Deus chega e se manifesta. Deus está falando para você aqui hoje, não te desanime. Eu não sei qual é a sala que você está, porque essa sala ninguém está livre dela. Essa sala todos nós ou já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. Não tem o que escapar. E tem hora que essa sala, irmãos, você está tanto pedindo a Deus que tire você dessa. A sala são situações. Me tira dessa situação, Senhor. E tem hora que Deus tira você, mas você não cumpre o seu papel. Aí vai ter que voltar para a sala de novo depois. E aquela pessoa que diz assim, se o Senhor me curar, eu vou ser um oferente desta obra. Se o Senhor me curar, eu serei o guerreiro que vai estar na linha de frente. Aí é curado, mas esquece. Simplesmente não fez nada. Aí Deus diz, ei, sala de novo. Você não deu lugar. Então guarde esta palavra. A Bíblia apresenta salas de espera. Não tem como. Ninguém escapa dela. Mas esta sala, ela te fortalece. Esta sala tem hora que ela é duradoura, mas ela te fortalece. Quantos homens passaram nesta sala? Lembra-se de José? José tem um chamado específico. Deus se manifesta revelando-se a ele em sonhos. E eu digo que ele, dentro do período de ser imaturo, ele conta feliz da vida aos seus irmãos. E de repente já nasce uma inveja na família mesmo.
E você conhece o resultado da história de José. José sofre agora em família e também pelos povos. E de repente está o José com chamada de Deus, mas está num cárcere. Só que, aonde você estiver, o importante é Deus estar com você. Está na sala, Deus está, eu estou feliz. Deus está, eu vou vencer. Deus está, eu vou cantar o hino da vitória. O José está lá, mas o José é usado por Deus. Aí a Bíblia diz que tem 2 prisioneiros do rei que caem neste presídio também. E eles têm sonhos. E o sonho dele, eles contam para José. E José interpreta o sonho dos 2. Um era o copeiro-mor, quer dizer, copeiro-chefe. O outro era o padeiro. O padeiro não foi feliz, mas o copeiro-mor foi feliz. José disse, olha, esse seu sonho, você vai voltar a servir a bebida na mão do rei. Vai voltar à corte. Mas quando você for, lembra de mim. Fale para o rei que eu estou na minha inocência. Eu estou preso aqui, mas eu não devo nada disso. Bom, o homem é libertado, mas o homem não lembra de José. Não lembra. José amarga mais 2 anos de cárcere, mais 2 anos de cadeia. Mas eu disse que é um tempo determinado para todas as coisas. É como se eu dissesse, José, eu não vou permitir que o copeiro lembre do seu nome. Ele não vai lembrar, sou eu que não vou deixar ele lembrar. Tu tem que ficar mais um tempo aqui dentro, porque eu tenho um projeto com você, e no meu projeto, você não é auxiliar de copeiro, porque se você for liberto agora, vai ter um cargo na corte, auxiliar de copeiro, que ele já é o copeiro-chefe, e no meu projeto, você não é auxiliar de copeiro, você vai governar este grande país. Então fica adoçando que eu estou preparando a rampa do palácio para você subir vitorioso. Deus está dizendo para você que esta manhã passe por este momento, porque eu vou abrir porta, assim diz o Senhor, para você, porta que eu posso fazer. Só Deus pode fazer certas coisas. Se você não entende nada agora, vai dando glória a Deus. De repente, agora é o rei que é incomodado com o sonho também. E o rei tenta achar que alguém interprete seu sonho e ninguém interpreta. E a notícia chega para o copeiro que vê a aflição do seu rei, do seu líder. Ele diz, dos meus pecados me lembra agora. Há um homem lá na prisão que tem um espírito dos deuses. Este homem foi um homem que, não está isso na Bíblia, mas estou aqui conjecturando para você entender. Foi esse homem, foi o primeiro que me avisou da minha libertação. Manda chamar esse homem. Imagine agora o copeiro chegando lá e dizendo, José, fazem 2 anos que você está aí, alegra-te. O rei mandou te chamar, se prepara aí. O José se prepara e vai do rei. Sabe o que Deus está falando para você aqui? A experiência que eu estou formando na tua vida, você será boca de Deus para as nações, para a sua família, para os povos. Aplauda o Senhor, receba esta palavra, Ele conta com você. Salas. Nós temos salas também. Trabalhou comigo, olha que coisa. A sala de uma irmã que trabalhou comigo. Ô sala doída. Ô sala que batia o desespero. Essa irmã chama-se Gideone. Diga, Gideone. Você nunca vai esquecer da Gideone. Gideone trabalhava comigo no ano de 1999. 94 a 99 ela trabalhou comigo. Gideone, irmão, eu dizia que ela era o meu Silas Malafaia de saia. Que a mulher cantava, pregava e tocava. E pregava. E ensinava. Mas Gideone estava numa sala terrível. A sala dela, desempregada há 2 anos, com câncer terminal, esperando a morte chegar.
sem família, solteirona, aos 33 anos de idade, com aparência linda de 50 anos, queimada pelo sol do Mato Grosso. E Gideone morava de favor na casa de uns irmãos, que não era o nosso ministério, era uma outra igreja, que uma família se compadeceu dela e deu para morar na casa deles. Eu dava uma cesta remédio e uma cesta básica de comida para ela. Então a igreja dava comida e remédio, e a outra igreja dava morada para ela. Gideone não tinha nada, só Deus na vida. Mas era uma mulher tão alegre. Quem visse aquela mulher não acreditava. Como é que pode uma mulher cancerosa, condenada pela medicina, esperando a morte chegar, vivendo de favor, comendo o que a igreja dava, sem família, sem ninguém. Mas era uma mulher tão alegre. Pregava, parecia que era a pessoa mais milionária do mundo. E um dia, apóstolo, eu estava fazendo uma construção de um templo, e era uma manhã de missões, como fosse hoje, uma manhã de missões. Eu disse, irmãos, hoje, por necessidade, vou fazer 2 ofertas. Oferta oficial da igreja de missões. Mas quem puder esforçar um pouquinho mais, vamos fazer uma oferta para a construção. Eu disse. E aí, muitos irmãos ofertaram. Isso era em 1994. Nós estamos em 96, ou melhor, 95. Nós estamos em 26, então fazem 31 anos, é isso, né? 31 anos. O que aconteceu, irmão? Foi antes de eu ir para a Grécia. O que aconteceu? Muitos irmãos ofertaram. Alguns empresários ofertaram. E eu recebi 3 bilhetes no altar. Escrito assim, pastor Isaías, à noite eu trago R$500 para oferta. Assinado, irmã Luísa. A outra, à noite eu trago R$700. Assinado, era muito dinheiro. Irmã Eufrosina, era uma empresária. Aí recebi um bilhete assim, pastor Isaías, à noite eu trago R$100, que vou pegar emprestado do meu irmão, assinado Gideone. Irmão, quando eu li o bilhete da Gideone, meu Deus do céu, em vez de eu me alegrar, eu foi triste. Eu falei, é brincadeira a Gideone. Eu pensei comigo, não tem onde cair morta essa mulher. Como que a igreja dá? Tem remédio que a igreja dá. Mora de favor porque alguém usou de misericórdia. Agora vem dizer que vai pegar dinheiro emprestado para ofertar. Aí eu peguei o bilhete dela, apóstolo, e o meu de louvor, o grupo musical, está aqui o CD, o meu era bem retirado. E ela ficava ali, a guitarrinha dela lá, ela tocava a guitarra. Aí eu fui lá nela. E no meu coração estavam estas palavras. Gideone, eu não quero você participando desta oferta. Você não tem condições. Você não tem aonde cair morta. Eu não ia usar essa palavra, lógico. Mas você não tem recurso algum. E vai pegar dinheiro emprestado agora. Irmão, nunca cheguei perto dela. Eu não ouvi voz, eu não ouvi nada. Eu senti que uma mão me tocou no meu peito. E algo interno falou comigo assim, não faça isto. E eu não entendi nada. Eu estava defendendo a ovelha, defendendo a condição dela. Eu voltei para o altar, continuei o culto, e a igreja ficou sem entender. Aqui, apóstolo, se você sair daqui, estando aqui, e ir lá no canto, o povo virou olhar para ver onde você vai. Então tudo virou para ver onde eu estava indo. De repente viu que eu não falei nada e voltei para cá de novo. Ninguém entendeu nada. Quando foi à noite, ela veio, isso era o culto da manhã missionária, à noite, e o culto normal, ela chegou para o culto à noite. Feliz da vida. Jogou o envelope, e ainda entregou o envelope na minha mão ainda. Está aqui, meu pastor, a minha oferta. Bom, eu não esbocei um sorriso, eu não disse nada, que eu não queria que aquilo acontecesse, eu não sabia por que estava acontecendo também. Bom, passou 30 dias, ela vem para o culto, e quando chegou no culto, ela falou para mim assim, pastor,
Me dá uma oportunidade. Eu tenho uma grande bênção para contar. Aí eu tinha muita liberdade com ela, ela comigo, eu disse, fala, Gideone, você quer? Ela disse, pastor, deixe de ser curioso. Tipo assim, eu vou falar só no altar. Não, ela tinha liberdade para falar comigo. Aí ela contou. Ela disse, irmão, vocês se lembram da oferta que o pastor fez? Lembramos. Irmãos, vocês sabem a minha condição, não preciso falar mais nada. Eu peguei R$100 emprestado com o meu irmão e trouxe para a oferta da construção. Mas olha o que aconteceu. O colégio que ela tinha sido professora 10 anos, colégio secular, o mais rico da capital do Mato Grosso, em Cuiabá, mandou ela embora, pagou os direitos dela, na mente dela estava tudo acertado, mas Deus mexeu na história do colégio e levou para lá uma irmã que congregava com a gente, a irmã Luísa. Levou a Luísa para lá, e a irmã Luísa fez uma auditoria nas contas do colégio muito rico, e achou um erro a favor da Gideone de R$6.000 naquela época. Chamou a Gideone para lhe pagar os R$6.000. Agora, pense 6.000 em 1995, gente. Era dinheiro. A Gideone conta essa bênção. Quando ela contou a bênção, irmãos, a igreja explodiu de tanta alegria, de glória a Deus, de lágrima. Aí levanta a irmã Eufrosine e diz assim, se Deus lhe deu R$6.000, que você nem sabia que tinha, você não entrou em justiça. Eu tenho uma casa onde você mora de favor, eu estou lhe dando aquela casa de oferta. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Ou está com ciúmes? Irmão, ela ganhou casa em pleno culto. Parou para pensar o que é isso? Aí, eu sou transferido de Cuiabá para São Paulo, Guarulhos, por poucos dias. E ela veio na minha mudança com a minha esposa e filhos na época. Irmãos, eu tive uma passagem por aqui em Suzano e ela veio. Aí o pastor da igreja era um coronel da Polícia Militar chamado Rezende de Oliveira. Ele morreu no Covid. Ele era um tenente-coronel e era o homem que foi chamado para ser o máximo. Ele rejeitou por causa da igreja. Mas ele era um homem muito bem sucedido. Eu disse para ele, pastor, deixa a Gideone cantar. Que quando essa mulher canta, eu não sei o que acontece. O céu baixa da terra, ou a terra sobe para o céu. Eu não sei o que acontece, mas acontecem umas coisas de glória, de milagre. E eu não conhecia ela. Deixa ela cantar. Quando ela cantou, apóstolo, parece que a igreja foi arrebatada. O coronel perdeu a cabeça. Virou para mim e falou assim, eu quero essa mulher comigo. E você é o pastor dela. Diga para ela que eu quero ela aqui comigo. Ela vai cuidar de um grupo de 2.000 mulheres. E tem nas 53 igrejas. O grupo de todas as igrejas. 2.000 mulheres. Eu vou dar para ela salário, casa e comida. Aí eu, Gideone, ele falou assim, não, pastor, não, eu não saio do meu Mato Grosso, não. No cara estava falando, nem chegou perto dela. Aquela voz de coronel, disse, mulher, vá buscar a sua mudança. Sim. Pronto, perdi a ovelha. Veio para Suzano. Em Suzano ela fez uma faculdade. Jesus curou a Gideone do câncer em Suzano. A Gideone casou com o pastor viúvo. Pode aplaudir, com o pastor viúvo. A sala da mulher estava aguardando a morte chegar, sem perspectiva de vida nenhuma. Mas quando Deus entra na história, eu vou falar algo profético aqui, aquilo que não lhe aconteceu, não lhe ocorreu, não lhe ocorre durante 30 anos da sua vida, Deus pode fazer acontecer em menos de 3 segundos. Quem recebe esta palavra, abre a boca para dar glória, aplauda glória, é aplauso com glória, mistura glória a Deus com aplauso. Pronto. Acabou a sala da Gideone. Todos nós temos uma sala. Eu não sei quanto tempo você está, se é que está na sala. Quanto tempo você passou. Está sujeito a voltar.
Porque o que é esse voltar? É corrigir rotas. Tem hora que tu está numa rota e Deus te quer em outra. E a maneira de Deus te corrigir é levar para a sala. Porque na sala você fica humildezinho. Ó, na sala de enfermidade, Senhor, me cura, tem misericórdia. O Senhor pode, o Senhor não precisa nem de remédio, nem de médico. E o Senhor pode usar também se quiser, lógico. Na sala ele fica humildezinho. E na sala Deus vai trabalhando. Eu vim aqui esta manhã dizer para você que a tua sala tem dias e hora contado. Esta sala vai ter um final feliz em nome de Jesus Cristo. Se prepara para você ser convidado. Sai da sala, vem para a vitória. Aplauda bem forte, vem para a vitória. O seu tempo na sala te espera. Eu podia falar de muitas pessoas. Eu sei que a hora... Cadê o relógio daqui, apóstolo? Meu Deus. Me perdi aqui agora. Eu não trouxe. 27 o quê? 27? Meu Deus. Não, mas eu não falei isso. Eu só falei 10 minutos. O que é isso? Então escute, irmão. Quantas salas? Quantas salas? Qual é a tua sala esta manhã? Deus está aqui. Esse momento de reflexão, que você está pensativo, está mergulhando dentro de você, é Deus dizendo, te prepara, eu vou mudar a história. Eu vou mudar essa situação. Sabe, tem hora que a gente fica sem entender até o que Deus está fazendo, pastor. Tu lembra de, para ir para o encerramento, tu lembra de Marta, Maria e Lázaro? Jesus estava sempre nesta casa. E eu tenho a satisfação de dizer que eu já estive algumas vezes lá. Lá, algumas vezes. Jesus está sempre naquela casa, aldeia de Betânia. Mas Jesus se ausenta para fazer as obras do Pai. E uma coisa normal acontece. O Lázaro fica doente, mas quem nunca ficou doente na vida? Só que o Lázaro fica muito ruim. E o Lázaro está indicando que ele vai morrer. Aí, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, procuram um mensageiro e dizem, olha, vá procurar Jesus. Ele que não sai da nossa casa, mas agora, nesse momento que precisamos muito dele, ele está pela cidade, ele está curando os enfermos aí. Diga para ele que o nosso irmão e amigo dele, nosso irmão, está enfermo, está à beira da morte. Veja bem, tu está aguardando acontecer nessa direção, mas acontece em outra direção. Olha que coisa. O mensageiro sai para ir procurar Jesus. Quando ele sai, o Lázaro ainda vive. Só que durante a sua caminhada, ao chegar, o Lázaro está morto. Ele encontra Jesus. Jesus vem lá de Betânia, aldeia de Marta e Maria, seus amigos, e tem uma mensagem delas. O irmão dela, seu amigo Lázaro, está à beira da morte. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. Detalhe, o homem estava morto. E Jesus sabia que estava morto. O mensageiro não sabia, mas Jesus sabia. Mas disse Jesus, não é para a morte. Ou seja, ele não vai morrer. Ele fala que ele não vai morrer, mas ele morreu. E aí? Não dá um parafuso na cabeça da gente? Aí Jesus, andando com os discípulos, caminhando com eles, aí diz Jesus, olha, precisamos voltar para a Judeia. Alguém toma uma palavra e diz, Senhor, agora há pouco queriam te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus disse, Lázaro, meu amigo, dorme, e eu preciso ir despertá-lo do sono. Ah, mas se ele dorme, ele está seguro. Aí Jesus disse, Lázaro morreu, e eu me alegro com isto. Ué, foi como ia morrer, o homem morreu. Agora, ele morreu e eu me alegro. Quem que vai entender isso?
Lê o texto. Lázaro morreu. E eu folgo com isto. Folgar é se alegrar. Porque Jesus sabia o final que ele ia dar da história. Jesus já sabe qual é o final da tua história. Jesus já está vendo você naquele dia festivo, você chegando aqui na comunidade de Shalom e dizendo: apóstolo, eu recebi uma vitória. Apóstolo, não dá nem para acreditar. Jesus já está vendo esse dia. Quem quer ver esse dia pela fé aqui? Glorifica o Senhor, aplauda o Senhor. É pela fé que você já está vendo este dia. Jesus sabia: eu vou chegar lá e eu vou ressuscitar este homem. Qual que era a diferença? Jesus podia dizer uma palavra onde ele estava. O Lázaro era curado, em vida ainda. Mas Jesus entendeu: não, eu curar não vai dar muita diferença não, porque eu curo tanta gente. Deixa eu morrer, deixa enterrar, deixa o povo murmurar, deixa o povo falar, deixa o desespero bater. Eu chego e faço o milagre da ressurreição. Agora, eu gosto dessa parte aqui. Olha que coisa, Jesus chega lá, a Marta, quando Jesus chega na cidade, a Marta já está nervosa. Senhor, em outras palavras, bonito para o Senhor, né? O Senhor nunca saiu da minha casa. Mandamos um mensageiro avisar, o Senhor não veio. Meu irmão está morto, faz 4 dias. Agora que o Senhor chega. Ela não diz, não está isso na palavra, mas é isso que ela quis fazer. Aí Jesus disse: onde vocês puseram ele? Vem ver. Jesus chega lá, olha a paciência de Jesus. Jesus ainda chora ainda. E quando ele chorou, aí que a murmuração foi maior. Está vendo como ele amava de verdade? Está chorando. Aí o outro dizia: e se ele amava, por que ele não curou ele? Ele curou tanta gente. Por que não curou o amigo? Ainda foi avisado ainda. Sabe por quê, irmão? Sabe por que a Marta disse? Cheira mal já de 4 dias. Que havia entre eles, irmãos, eu perdi a palavra do português aqui agora, misericórdia. Havia uma crença, uma crendice entre eles. Assim como o Brasil passou, eu me lembro que meus pais diziam assim: olha, noite de lua nova, sai na rua, pode ver lobisomem. Alguém ouviu isso? Alguém ouviu isso aqui? Não. Já ouviu. Eu ouvi isso aí, do meu pai. Eles tinham uma crença entre eles que o espírito morto, aquele corpo já falecido, até o 3º dia era possível ressuscitar. A crença era assim, que o espírito ficava tentando levantar aquele corpo, ressuscitá-lo. Quando isso não acontecia até o 3º dia, no 4º dia, ou no final do 3º dia, aliás, vinha um anjo com uma espada na mão, com um fel chamado fel da morte, e colocava sobre o corpo e acabou a esperança. Quer dizer, o 4º dia já era. Se resta no 1º, no 2º, no 3º, tudo bem. Se não, 4º dia já era. Por isso que a Marta disse: Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Não tem mais esperança, não tem mais nada. Aí Jesus disse: Marta, já não tinha dito que se creres verás a glória de Deus? Deus está falando para você que hoje o início, tire este ponto final, coloque uma vírgula. Tudo está escuro, as notícias são as piores, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Ele vai bradar do céu e vai abrir as portas. Receba esta palavra. Ele entra na tua história, ele entra com providência, entra com salvação. Receba esta palavra, e só quem recebe aplauda bem forte para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos passar uma vírgula e deixar para a noite? Eu deixei o mel para a noite. Vai ser forte a noite. Se eu fosse você, eu ligava para quem não veio. Eu ligava para quem não veio. Lá embaixo. Para ele não faltar. Por quê, pastor? Irmão, Deus tem me dado muitas coisas. À noite eu quero estar orando por todos, orando mesmo. Eu tenho a alegria de dizer
que uma das últimas orações que eu fiz, oração de fé e milagres, foi em Guarulhos, na Assembleia de Deus, na rua Jacob, Jardim Tranquilidade, igreja do filho do pastor José Wellington. E era um trabalho de senhoras. E uma das irmãs da igreja veio até mim, diante do altar, eu estava embaixo, e ela falou assim: pastor, ore por mim, eu sou empregada doméstica, não tenho uma casa para morar, nosso sonho na minha vida era ter uma casa, sei que não é tão fácil, mas eu estou lutando. Aí eu disse a ela: irmã, tudo é possível que crê. A minha parte é orar. Eu vou orar. Se a irmã vai receber, isso é com Deus. Ele pode fazer? Pode. É interesse dele? É também. Una sua fé. Orei por ela. Passou 2 anos, eu volto para pregar lá. Eu não estou lembrando dessa irmã, então eu orei. A irmã veio perto de mim. Pastor, o senhor se lembra de mim? Eu falei: não vou lembrar. Pastor, o senhor lembra que o senhor orou por uma mulher que no trabalho de senhora, para uma casa? Aí eu lembrei: sim, sou eu, pastor. E aí, irmã? Eu fiquei ansioso já. Ela disse: pastor, sabe o que aconteceu? A minha patroa me deu uma casa para mim. Eu tenho casa para morar hoje. Eu nem perguntei de que maneira que foi. A minha patroa me deu uma casa. Ela era empregada há trocentos anos da mulher. Não. Eu fiquei pensando depois: meu Deus. Porque eu pensava em ela, Deus abrir uma porta financeira, na verdade. Alguém ajudá-la financeiramente. Mas esqueci que Deus pode usar alguém para dar também. O que Deus não pode fazer, gente? Quem lembra do cantor Lázaro que morreu? Quem se lembra dele, do Lázaro? Eu fui o primeiro pastor do Lázaro no Brasil. Eu fui o primeiro pastor dele. Quando ele aceitou Jesus. O pastor Samuel, que ele conta no testemunho, era o meu co-pastor. Está em Portugal hoje comigo também. Irmão, esse pastor Samuel, só para falar do pastor Samuel. O pastor Samuel, que era da Bahia, ele tinha um apartamento para vender. Escuta essa aqui. Queria vender um apartamento lá, um apartamento barato, um apartamento de Coab, pastor. Não era coisa cara, não. Mas não conseguia vender o apartamento. Porque a irmã Lúcia, saudosa irmã Lúcia, que ela já faleceu, a Lúcia queria 50 mil no apartamento, mas ninguém dava nem 30 no apartamento. Mas a irmã Lúcia pôs na cabeça que tinha que ser 50. E ela pôs na cabeça que era 50, e não vou abrir mão, 50, 50. E ela não era nem tanto o pastor Samuel. A irmã Lúcia era uma mulher de muita fé. Uma mulher que orava muito. Ela era um referencial. E ela fez uma oração no apartamento, que depois eu fiz essa mesma oração um dia também, e comigo aconteceu também. Ela que vendeu o apartamento, irmão, ela fez uma oração. Ela disse: Senhor, que estendeu as mãos, andando no apartamento, Senhor, enfeita este apartamento aos olhos dos compradores. Assim como o Senhor enfeitou a rainha Esther, diante do olhar do rei, enfeita o meu apartamento. Sabe o que aconteceu, irmão? Veio um casal da Itália, de turista, e queria comprar um apartamento. Na imobiliária indicou o apartamento da irmã Lúcia, e ele não pediu nem desconto, pagou 50 mil reais para ela. Eu falei: gente, aí eu até a oração, pastor, eu aprendi, até hoje eu oro desse jeito. Enfeita, você enfeitou a rainha Esther para o rei. Enfeita, mostra algo, que Deus pode fazer isso. Irmão, o que Deus não pode fazer, eu te pergunto. O que Ele não pode? Ele pode todas as coisas. Tudo. Eu, na minha vida de missões, já fui deportado uma vez. Eu tinha 5 anos proibido para entrar na Europa. Eu cheguei em São Paulo deportado, comprei uma passagem e voltei de novo. E a minha oração era essa: Senhor, eu estou indo porque a igreja está lá. E eu não vou abrir mão. O que o senhor vai fazer eu não sei. Olha aqui, apóstolo. Meu filho conheceu em Portugal um ex-cônsul e falou para ele: meu pai foi deportado e comprou a passagem, vai voltar daqui 2 dias. E o cônsul falou assim: o que o senhor pode fazer por ele? Ele disse: olha,
eu vou virar se eu retiro ele. Ele vai ficar preso mais uma vez, ele vai passar a linha de espera lá. E vai ser deportado de novo. Ele cobrou um tanto ainda, ele já estava aposentado, meu filho pagou. E eu fui na confiança que ele ia lá me tirar. Irmão, quando eu chego lá, o homem não foi. Ele faz um tratamento de hemodiálise, passou muito mal e foi para o hospital. Vou eu passar a linha de novo, 8 horas na sala para ser deportado. Era para cumprir 8 horas ali. Sabe o que aconteceu? Ele saiu do hospital com aquela, eu não sei o que chama aquela bolsa que coloca aqui do lado. Colostomia. Isso. Eu lembro que foi isso aqui. Agora, detalhe, irmão, para tirar alguém da imigração, você tem que provar um grau de amizade, de conhecimento. Não se tira qualquer pessoa, não. Tipo assim, eu vou lá tirar alguém, mas eu tenho que saber quem ele é, o nome dele. Eu tenho que ter muita proximidade. E detalhe, o doutor Marcos não sabia quem eu era. Mas Deus foi tão bom comigo, irmão, que aquele homem foi e Deus usou ele. Ele chegou na sala, tinha lá umas 50 pessoas, de tudo quanto era nacionalidades, para ser deportada. E lá ficam os federais ali, eles são tudo psicólogos, eles fazem leitura de você, ali, no meio ali. Ele chegou na sala e falou em voz alta para todo mundo: pastor Isaías, eu vim te buscar. Eu disse: glória a Deus, doutor Marcos, eu estou aguardando para eu almoçar com o Senhor. Os federais olhou, foi lá, assinou para mim e eu entrei. Um mês depois, eu estava com a minha cidadania na mão. Deus cuida de nós. O que é impossível a você é possível a Deus. Amém? Bem, irmãos, 1,. Que hora é a noite? 6:30. Olha, essa Bíblia que eu preguei com ela, ó, a mão está até fraquinha para fazer isso aqui. Dá uma olhada. Essa aqui é uma Bíblia capa de couro luxo, papel seda, e a letra é hiper gigante. Quem gosta de letra bem grande. Tem ela média, um pouquinho menor a letra, mas a letra grande também tem. Tem slim, também tem. Essa Bíblia não é do Brasil, ela é de Londres, Inglaterra, feita para o português, porque tem 7 países no mundo que falam português. Então, ela é corrigida fiel. Você viu que eu li nela, não deu diferença nenhuma para você. Essa é a Bíblia, não é essa que nós usamos aqui, apóstolo? Nós usamos essa Bíblia. Essa Bíblia, ela tem no Brasil. Ela é importada aqui. Você, no bairro do Belenzinho, São Paulo, você encontra ela. Custa R$300 uma Bíblia, capa de couro e papel seda. Mas comigo vai pagar quase a metade, porque eu trago de lá, e lá isso aqui não é caro, gente. Lá, para você ter uma ideia, ela custa para mim 240. Só que eles passam por 120 para missões, para abençoar missões. Eu coloco R$60 para missões e vendo por 180. Aqui vende por 300, eu vendo por 180, em 3 vezes no cartão. E se pagar no Pix, ainda paga 160, porque eu não tenho a despesa da máquina. Então, tudo isso eu faço. E fora essa Bíblia, eu tenho esta para mulheres, e ela é com anote. E para homem também. Ela tem um campo para você anotar. E detalhe, metade do preço também. Fora essa, eu tenho essa King James aqui, ó. Não é aquela pequenininha, não, é a média. King James. E tem umas cores lindas demais. Essa Bíblia custa 140. Eu vendo a 90 em 3 vezes. 90 em 3 vezes. No Pix, R$80. Então, meus preços de material é muito bom. Fora isso, irmãos, eu tenho 2 livros. Dos meus livros, só tem 2 aqui. 2 temas de livros que eu escrevi. Eu escrevi Atos dos Apóstolos. 400 páginas, só em Atos. 80 esboços de sermões, temático e expositivo. Esse livro é tema de escola dominical no Brasil hoje. São 400 páginas. E fora ele, eu escrevi carta aos Efésios também. Sermão expositivo, carta aos Efésios. Só esses 2 livros custam 127 nas livrarias. Só que comigo você não paga nada disso, porque o livro é meu. Eu tenho um desconto muito grande para missões.
eu chego a ter 60% de desconto. Tentar. Então eu vendo 4 livros por R$100. Os meus 2. E você pode escolher do Augusto Cury, que é bem conhecido. Eu tenho 5 temas do Augusto Cury aqui, ó. Augusto Cury, autocontrole. Vença os fantasmas da emoção. Augusto Cury. Augusto Cury, superação. Seja forte e resiliente para vencer as dificuldades. Augusto Cury, você vai mais longe. Treine a sua memória e a sua inteligência. Augusto Cury, lidere sua mente. Seja autor da sua própria história. O povo não viveu o que você viveu. Não viu o que você vive, mas quer dar palpite da sua história. Seja você o autor da sua própria história. E eu tenho uma história com Augusto Cury. Ele foi meu professor há mais de 40 anos atrás. Augusto Cury era um ateu que foi estudar sobre a vida de Jesus e aceitou Jesus. Hoje é o nosso irmão em Cristo. Livro escrito em 60 idiomas, é idolatrado na Europa esse homem. E ele é de São José do Rio Preto. Detalhe, eu vendo 5 livros dele por R$100. Custa para mim 17. Eu coloco 3 para missões. Você paga 20 cada um, 5 por 100, ou você pode pegar os meus 2 e escolher 2 dele também, se quiser, 4 por 100. E fora esses 4, irmão, você pode escolher também, ó, Os Segredos do Tabernáculo de Davi, custa 44 nas lojas. Os Segredos do Templo de Salomão, tudo sobre esses homens. Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, você pode escolher 2 dele, com 2 meus, fica 100 também. Qualquer um deles aqui, 4 é 100. Só do Augusto Cury, que 5 é 100. Então, fica fácil você me ajudar. Nosso material é um material barato. E fora isto, aqui tem criança. Isso aqui é para criança. É uma biblinha de história para criança. História, todo dia uma mensagem para a criança, configura. A criança que não lê, ouve no QR Code e acompanha o visual, o desenho. E quando começar a ler, então se é para a criança que lê, a criança que não lê. Detalhe, apóstolo, ele foi dizer numa igreja, eu achei bonito o que o pastor fez. Ele disse, pastor, eu quero 230. Se eu tiver 20 aqui hoje é muito. Ele disse, quero 230. A igreja é muito grande. Ele deu 2 para cada criança da sede das congregações. Para cada criança, isso eu achei lindo demais. Cada criança pegar o melhor amiguinho da escola dele e dar um para um amiguinho. E dizer, eu estou lhe dando de presente, mas só dou no culto da manhã lá na igreja. Isso tem que levar o seu pai e sua mãe para te acompanhar. A maior parte dos pais ia, porque era o pedido do filho. E quando chegava na igreja, aceitava Jesus. Olha que coisa. Então, se tem alguém que pode até ajudar o culto das crianças, pastor, eu vou comprar 10 desse e vou doar para as crianças. É uma oferta que você faz para a igreja e para o reino de Deus. Volta para a sua vida. Mas isso aqui também faz parte também do grupo aqui. Você pode levar para a sua criança também. Amém, irmãos? Bem, só tem mais um livro aqui, 2 livros aqui agora, e eu encerro aqui. Depois o apóstolo vai vir aqui, que eu trouxe um presente para ele de Portugal. Ó aqui, ó. Ou você perdoa, ou você adoece. Misericórdia. Todo crente tinha que ler esse livro. Ou você perdoa, ou você adoece. Você não tem chance. Quem não perdoa, adoece fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e pode ir até a morte. O primeiro a perdoar, a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. A mágoa é um espinho que a gente coloca no coração e se esquece de retirar de lá. Metade do preço. Agora esse aqui, esse é demais. Parece que eu perdi o livro. Não, está aqui. Agora, irmão, afine os seus ouvidos. Venha preparado à noite. Desconstruindo a mentalidade de escravo. Meu Deus do céu. Se esse livro custasse R$1.000 e eu estou no altar do Senhor, eu pagaria chorando pelo prazer de conhecê-lo. Desconstruindo a mentalidade de escravo. Por que Israel é o menor país do mundo, um dos menores? Mas 45% da população, revista Forbes, são os bilionários da terra. Que princípios bíblicos que eles cumprem que nós não cumprimos?
O que eles conhecem da palavra que nós não conhecemos? O que eles conhecem da vida? Isso aqui é para todas as áreas. Área emocional, espiritual, conjugal, área financeira. É para dar um up na sua mente. Ó. Sabe, irmão? Isto aqui, eu sempre falo, faça um favor para você. Ou presenteie um filho, sua família, a você próprio, desconstruindo a mentalidade de escravo. Lembra que no tempo que manga com leite matava? Eu pergunto hoje, mata? Não. Quantas coisas nós ouvimos, de repente nossos pais, dotados da melhor intenção da vida, mas ouviram coisa que não era para se ouvir e passou para a gente. Sabe, irmão? Nós temos um Deus que trabalha por nós. Então, guarda isso aqui. Apóstolo, venha rapidinho, que eu quero dar um presente para você aqui agora. Ele até já sabe qual é o presente, que eu já falei. O presente, pega o peso dessa caneta. É pesada? Irmão, a caneta é pesada. Dá uma olhada. Ela encobre aquela carga, aquele refil que você compra na papelaria. É universal esse refil. Você troca, tem para o resto da vida. Essa caneta tem no Brasil. Ela é de Portugal. Ela custa no Brasil R$240 no shopping. Vem numa caixinha. Viu, irmão? Comigo não vem caixinha. Mas lá em Portugal custa 8 euros. Barato demais. Dá R$48, R$47, de acordo com o euro. O meu voto é de dar para o líder da igreja. Então o senhor ganhou. Se você não ficou com ciúmes, aplauda o Senhor.